Estamos na época, e agora, de participarmos do grande desafio de Deus. Que desafio é esse? O aparecimento dos filhos de Deus. Diz as Escrituras Sagradas que a natureza geme na expectativa do aparecimento dos filhos de Deus. Essa é a proposta das Escrituras Sagradas, o grande desafio. O aparecimento dos filhos de Deus aqui na terra. Agora, isso é uma indicação que sugere a nossa presença nesse campo, nesta área dos filhos de Deus, do seu aparecimento nessa terra. A natureza está na expectativa e geme nessa expectativa do aparecimento dos filhos de Deus. Há uma expectação na natureza, o aparecimento dos filhos de Deus. E aí está proposto o nosso grande desafio, a grande questão da nossa vida, o propósito de Deus na nossa vida. Agora pode se manifestar os filhos de Deus com toda clareza. Uma clareza meridiana. Pois nós sabemos como aparecem os filhos de Deus. Nisso nós podemos encontrar a nossa identidade. Nós podemos também nos ver ali, dentro dessa esfera, dentro desse grupo de Deus, o aparecimento dos filhos de Deus. Aí está a boa nova. Aí está a boa nova. O aparecimento dos filhos de Deus. E como nós vamos ver os filhos de Deus? As Escrituras dizem: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eis aí a nossa plataforma. Nós podemos nos ver dentro dessa atmosfera dos filhos de Deus, deste grupo de pessoas chamadas filhos de Deus, pois a sua característica é que eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. E nós sabemos que o grande desejo de Deus é derramar do seu Espírito sobre toda a terra. Nós estamos na terra. Esse desejo de Deus pode plenamente se realizar na minha e na sua vida. E aí vai acontecer aquilo que a natureza está em expectativa: o aparecimento dos filhos de Deus. Aqueles que irão libertar a natureza do jugo daquele que subjugou a natureza e que a está levando em cativeiro. É o grande adversário de Deus, é o inimigo de Deus. A natureza está esperando alguém que o ponha por baixo dos seus pés. A Escritura diz: e quando o inimigo for posto debaixo dos pés de Cristo, virá o fim.
E quem é que vai pôr o inimigo debaixo dos pés de Cristo? Nós sabemos que nós somos os pés de Cristo. Cristo é o nosso cabeça, nós somos o corpo. E nós andamos pelas ruas do mundo, pelos endereços desse mundo, sinal que somos também os pés de Cristo. E a natureza está esperando o aparecimento dos filhos de Deus. Quem são eles? Eu e você. E quando isso vai se dar? Quando nós formos cheios do Espírito Santo. E como seremos cheios do Espírito Santo? Quando nós deixarmos o Espírito Santo nos dirigir. E quando deixaremos o Espírito Santo nos dirigir? Quando nós dermos ouvido ao Espírito Santo. As Escrituras dizem, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos perfeitamente, pela indicação do apóstolo Paulo, que nós somos a igreja de Deus. Pois disse o apóstolo Paulo nas suas epístolas, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Veja aí, o Espírito Santo habita em vós. Paulo está dizendo em sua carta que o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Então, para o aparecimento dos filhos de Deus, nós temos que passar este conhecimento claro, para que o povo se posicione. E veja que essa posição de filho de Deus não é para privilegiados, mas ela atinge a todos que estão dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aí está a grande indicação. Temos que estar com os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. E assim vamos fazer a obra do Espírito de Deus aqui na terra. Não é igrejismo, não é denominacionalismo, mas tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aí está a grande indicação. Tudo é feito pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor. Aí está o caminho para a manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. Quando eles deixarem que o Espírito Santo faça a obra de Deus através deles. Não é através de igrejismo, denominacionalismo, associações, agremiações. Essas podem estar contaminadas com ideologias. Elas devem ter as suas linhas próprias de como se conduzir. E vão preparar mestres e doutores para que publiquem essas linhas, divulguem essas linhas, façam a oferta de Caim. Caim não fez como Deus queria, foi rejeitado. Ficou triste, pois Caim elaborou um plano. Eu vou fazer uma oferta a Deus do meu jeito. Eu vou agradar a Deus, mas do meu jeito, não do jeito de Deus, não como Deus quer e como Deus determinou, mas do meu jeito, baseado na minha ideia, baseado nos meus prognósticos e na minha força. Resultado, a oferta de Caim foi rejeitada por Deus. Muitos estão fazendo a oferta de Caim com seus igrejismos, com seus editoriais. Eles estão trabalhando na linha do editorial de sua igreja. E elas criam mestres, doutores, pastores que vão nessa linha. E coitados
resultados, nem sabem que estão indo na linha de um editorial, que foi obra forjada por grupo de homens. Pois igreja é produto de homens, ou de um líder carismático. E aí a pessoa vai estar meditando mais nas coisas dos homens do que nas coisas de Deus. Está inibindo, está deixando amarrado o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode entrar nesta linha no momento que ele quer e quando ele quer. Tirou a soberania do Espírito Santo. Resultado, fracasso da igreja. O fracasso da igreja. A eliminação da ação do Espírito Santo. E a colocação das determinações, orientações dos homens. E assim caímos naquilo que Jesus Cristo disse. Vocês ficam mais com a tradição dos homens do que com a palavra de Deus. Vocês abandonam a palavra de Deus e se apegam à tradição dos homens. Estão mais dispostos a ouvir os seus mentores, os seus pastores, os seus líderes, do que ouvir a voz do Espírito Santo. Vão dizer como os líderes do passado a mesma cantiga: solta Barrabás, este criminoso, este homem que nós pusemos na cadeia porque achamos que ele é indigno de viver entre nós. Solta Barrabás. Queremos vê-lo solto. Do que vermos Jesus Cristo solto. Prendam Jesus Cristo, levam ele à morte, para que a gente não tenha mais este perturbador de Israel. E a voz de Deus é cessada, a voz do Espírito Santo é cessada, é apagada. E a voz dos mentores, dos sacerdotes, dos líderes do povo é colocada em evidência. E a palavra de Deus vai para a cruz, vai ser crucificada e morta. Mataram a palavra viva. Foram pelas sugestões dos seus líderes, seus sacerdotes, seus mentores. E sacrificaram Jesus Cristo e soltaram no mundo a Barrabás, um criminoso. Hoje, o mundo está caminhando pela mesma estrada, rejeitando o Espírito Santo. E a natureza fica na expectativa, esperando os filhos de Deus. Agora é o grande momento da manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Isso não é coisa de privilegiados. Deus quer atingir a todos, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo. Ele derrubou a barreira do pecado, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E agora temos acesso ao Espírito Santo em nossa vida. Podemos ser cheios do Espírito como Estevão, como Filipe. E dessa maneira vai se manifestar aqui na terra os filhos de Deus. Que é a grande expectativa, a grande expectação da natureza, aparecimento desses filhos. E eu e você estamos aqui. Basta tão somente sermos cheios do Espírito Santo. Deixar-nos guiar pelo Espírito Santo. Ouvir o que o Espírito Santo nos diz.
pois nós somos as igrejas reais, os templos vivos de Deus. Não sabeis vós, diz Paulo, que sois o templo do Espírito Santo, o templo vivente, a carta viva. A natureza está esperando por mim e você, meu amigo. E nós podemos ser os filhos de Deus manifestados em nossa época, em nossa presente geração. A solução para a grande expectativa da natureza que geme sobre o cativeiro do inimigo. E no nome de Jesus Cristo, nós vamos libertá-lo desse cativeiro. Pois o inimigo nos prende com enfermidade, com miséria, com pobreza, com todas as sortes de vento. Mas em nome de Jesus Cristo, nós temos o poder para amarrar os cativeiros do inimigo e trazer as bênçãos de Abraão a essa terra. Essas bênçãos de Abraão que caem sobre aquele que crê, pois o justo viverá da fé. Essas bênçãos que a natureza geme para que se manifestem na terra. Ela vai se manifestar através de mim e de você. Quando? Quando nós demos ouvido ao Espírito Santo. Quando nós formos cheios do Espírito Santo. Então teremos a corda que amarra as obras do diabo. Em nome de Jesus. É uma boa nova, não é? O aparecimento dos filhos de Deus. Eu e você. Neste mundo, a grande oportunidade, o nosso grande desafio e o nosso propósito de Deus aqui na terra. É uma boa nova, né?